Ô, Ramon, Olha E aí, eu meu irmão? aqui. E aí, pastorzão, tudo bem? tudo jóia, graças a Deus. Que prazer, cara. Obrigado pelo convite. Que isso, cara. Antes de tudo, Ramon, eu gostaria que você falasse, se apresentasse aí. Eu sei que a maioria das pessoas não sabe, você é genro do Lamartine. Então conta um pouco aí de você. E aí eu quero ler uma passagem bíblica que eu senti no coração. E aí nós vamos entrar nesse assunto tão importante que é a depressão. Fechou, pastor. Primeiro, Juninho, obrigado, cara, de coração pelo convite. Eu Isso. falei pra você, né, que cara, mal dormi à noite, pensando, sabe, nisso. Falei, cara, que responsabilidade. Então, muito obrigado, me sinto muito honrado mesmo. Realmente que Deus abençoe demais você por estar abrindo essa oportunidade para eu falar de algo que arde no meu coração, né? Bom, Amém. eu sou o Ramon, sou pastor da Palavra Viva, a Igreja do Lamartine. Tenho 2 filhos, o Enzo e o John. Sou casado com a Érica há 10 anos já, minha esposa linda, que eu amo demais. Fui ungido pastor em 2014, mas em 2015 senti um direcionamento de Deus. Então larguei absolutamente tudo que eu tinha no Brasil, larguei o meu trabalho, que era um trabalho muito, muito bom, eu era muito bem remunerado pelo que eu fazia, para me dedicar de tempo integral. Mudei para os Estados Unidos, onde morei lá por quase 4 anos, 3 anos e meio aproximadamente. E lá cursei teologia, fiz um college em teologia. E aqui tô eu, cara, cheio de expectativa, sedento para falar daquilo que Deus fez e Deus está fazendo na minha vida. E pedindo demais para que Deus me use, para que mais vidas sejam impactadas. É só isso que eu quero. Glória a Deus, cara. Eu tenho certeza, Deus ele te chamou para uma coisa muito maior do que você imagina. E cada experiência que você viveu, você vai trazer um pouco aqui pra gente. Eu tenho certeza vai impactar muitas pessoas, cara. Deus vai falar com muita gente nessa live. E eu queria ler uma passagem aqui. Tá lá em 1 Reis, capítulo 19. Olha o que diz, ó. Presta atenção, irmãos. 1 Reis 19, versículo 3 e o 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Essa passagem aqui, eu acho que ela tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar, porque fala que Elias, ele ficou com medo, né, de ser morto por Jezabel, e ele fugiu. E é interessante que aqui fala uma coisa, diz que ele entrou no deserto e ele deixou o seu servo, né, que é uma das estratégias do inimigo, né? A pessoa, quando ela está entrando nesse estado de depressão, ela prefere ficar isolada. Então Elias deixou o seu discípulo e entrou sozinho naquele deserto. Então aqui diz que Elias, ele desejou a morte e ele chegou para Deus: Deus, tira minha vida, eu não aguento mais. E aí vem aquela questão, né? Ele mesmo sendo um homem de Deus, um homem de fé, mesmo ele desejou a morte. Então é algo mais comum do que a gente imagina, né? Depois você vai falar sobre isso. E tem um outro exemplo também, que é o exemplo de Jó. A esposa dele falou: olha, Jó, depois que você perdeu tudo isso aqui, amaldiçoa a Deus e morre. Eu acho que ela estava querendo dizer o seguinte: amaldiçoa a Deus e se suicida, cara. Acaba com a tua vida, porque não tem mais nada, né? Mas Jó, ele também, até no capítulo 7, mostra que ele desejou a morte, ele pediu para Deus, mas nenhum dos dois tirou a morte, tirou a vida, né? Então, uma coisa eu percebo na vida desses dois: eles não tinham noção do quanto o sofrimento que eles passaram, o quanto isso tem ajudado e já ajudou milhões e milhões de pessoas. Então, Ramon, eu tenho certeza, cara, o sofrimento que você passou vai ajudar milhões e milhões de pessoas. Você não tem ideia, sabe? Então, é isso que Deus faz. Ele primeiro nos consola, ele nos transforma a nossa vida para depois a gente mudar a vida dos outros, né? Então, Ramon, começa contando pra gente aí, depois eu quero que você conte o seu testemunho, eu tô curioso para saber o que Deus fez. Mas explica para mim uma coisa, porque eu percebo que os cristãos, a gente tem medo, né, de demonstrar nossas fraquezas.
principalmente a gente que é pastor, né? Imagine se eu chegasse aqui e dissesse, gente, eu tenho depressão, preciso confessar isso para vocês. Eu acho que muita gente ia ficar assustada, porque eles têm a ideia de que o cristão tem que ser um super-herói, nunca pode, né, ter falhas e fraquezas. Então fala um pouco pra gente sobre isso. Eu acho que você colocar essa capa de super-herói em qualquer ser humano é muito cruel, sabe? Porque a gente vê que super-heróis não falham, né? Super-heróis, eles não têm margem para erro. Então, quando a gente põe essa capa de super-herói nas pessoas, a gente coloca um peso exacerbado nas pessoas. Elas não podem errar. E aí, quando vai acontecer dessa pessoa errar, aí acontece a desilusão, aí acontece a tristeza e acontece depressão. A depressão entra por conta disso também. Então, assim, essa penca de super-herói, ela não pode ser colocada sobre a vida de ninguém, porque herói mesmo, cara, sem ser religioso, é Jesus. Ele sim merece isso, né? Mas o ser humano é falho e eventualmente vai acabar caindo, vai acabar cometendo algum tipo de pecado e vai frustrar pessoas. Eu creio que existem até um grande número de desigrejados por conta disso, porque acham que pastor é super-herói, porque acham que pastor nunca vai cair, porque acham que pastor não pode ter sentimentos, porque acham que pastor não pode ter depressão, né? As pessoas muitas vezes se exigem demais de um pastor ou de um líder espiritual coisas que é demais exigir, entendeu? Exatamente. E assim, eu vejo que a pessoa também, ela tem um medo de expor suas fraquezas, mas a pessoa também, ela tem medo de assumir que ela está com depressão, né? Eu acho que é porque ela pensa sempre assim, né? Eu não posso ser fraco, isso é falta de fé, e nem sempre é assim, né? Exato. Pessoas com depressão, elas lidam com uma série de coisas, né? Elas lidam com a falta de foco, elas lidam com a privação da vida que elas tinham antes, porque, como você disse, Elias lá, né? Ele que provavelmente era um cara extremamente de pessoas, né? Enfim, teve que se isolar. Então, a depressão, ela causa uma série de coisas, distúrbios emocionais. Além disso, a pessoa que tem esse tipo de privação, essas várias privações, ainda tem que lidar com o fato das pessoas muitas vezes taxarem ou banalizarem aquele momento que ela está vivendo. Isso ainda gera mais peso do que a pessoa já tem, mais cobrança do que ela mesma já tem, né? Então ela não pode ser completamente vulnerável em um ambiente com seus amigos ou com sua família, ou até mesmo com a sua igreja, porque, poxa, as pessoas vão olhar e vão dizer que eu estou em pecado, as pessoas vão olhar e vão falar que eu não sou tão crente assim, as pessoas vão olhar e vão dizer isso ou vão dizer aquilo. Exatamente, cara. Mas me fala uma coisa, assim, porque eu já tive momentos de fraqueza, momento de desânimo, sabe? Principalmente quando eu terminei um relacionamento que eu tinha certeza que ia dar certo, sabe? Até mesmo porque a gente orou antes, a gente buscou a Deus e de repente a moça não quis mais. E ali eu aprendi muitas lições ali, sabe? Que tem coisas que Deus não vai interferir, Deus não vai nos forçar nada, Deus não vai fazer eu casar com alguém. Deus vai colocar a pessoa e eu vou escolher, né? Mas eu lembro que eu fui assim, no fundo do poço, sabe? Eu vejo que foi um momento da minha vida, eu vejo que é diferente de uma pessoa que tem depressão mesmo, né? Aquilo é algo que tem que ser tratado, mas eu fui pro fundo do poço e eu vi o tanto que é ruim, né? E no seu caso também eu olho pra você, cara, você é um cara jovem, né? Assim, ninguém imagina que você já passou por isso, né? Por depressão mesmo, né? E como é que começou assim? Você consegue identificar quando a raiz do problema? Na verdade, assim, a depressão, Juninho, ela é sempre, um trauma nunca é a causa da depressão, é sempre um gatilho, né? Então eu tive um trauma familiar e esse trauma aconteceu no ano de 2012 e aí o que aconteceu foi que eu tive que segurar a barra da minha família durante algum tempo, né, das minhas irmãs, da minha mãe, enfim. E aquilo gerou um peso muito grande sobre mim, porque o meu emocional ficou abalado, né? E aí, cara, desencadeia uma série de coisas, abalo emocional, abalo físico, abala tudo, né? Então, passaram-se, acho que passou 1 ano e meio, mais ou menos, e quando eu vi que tudo estava bem, é como se o meu organismo tivesse desligado o disjuntor, tivesse apagado, assim, cara. Veio
parece que o peso realmente desceu, porque enquanto você tá na adrenalina, resolvendo muitas vezes coisas e tal, e querendo que as coisas aconteçam da melhor forma possível, você tá ativo, né? Você tá a milhão, você tá querendo fazer as coisas acontecerem. E aí, de repente, dá aquela queda e aí você começa a ficar realmente mais afastado, você não quer estar tanto com pessoas, você quer estar com só, por exemplo, eu no meu caso era com a minha esposa e com meu filho só, não queria ter a presença de ninguém, e eu que sempre fui muito sociável, sempre gostei de estar com gente, e eu percebi que na verdade eu demorei para perceber, quem me alertou foi o Lamartine, inclusive, né? Mas eu demorei muito para me ligar que aquilo era depressão, que aquele trauma que eu tinha sofrido tinha sido o gatilho para que essa depressão de fato acontecesse e para que toda a disfunção neurológica que eu tive por conta disso, porque a depressão é isso, né? Também existe o seu componente químico, e aí eu tive que tratar, eu tive que buscar ajuda, eu tive que ir atrás de psicólogo, e aí entra a questão de você ser vulnerável, do seu orgulho e cair por terra, porque, cara, ou você vai e trata e é curado de alguma forma, ou então você vai cada vez mais pro fundo do poço, né? Então, assim, quando eu decidi, eu simplesmente calei as vozes que poderiam fazer qualquer pré-julgamento, e eu falei, por mim, de verdade, talvez eu não buscasse ajuda, porque por mim eu penso, na minha cabeça, na hora eu falo, eu acho que eu consigo, eu acho que eu dou conta de sair disso. Mas eu não tava sozinho, tinha minha esposa, tinha meu filho que era pequeno, né? Eu já era líder dos jovens da igreja, e aí eu tive que demonstrar uma vulnerabilidade, assim, que foi um tratar de Deus na minha vida mesmo, sabe? Como líder de jovens, os jovens olhando pra mim e, cara, o que tá acontecendo com eles, sabe? E aí, a partir do momento que eu falei, olha, eu tô com depressão, eu tô sendo tratado e Deus tá no controle e as coisas vão melhorar, eu me surpreendi com o apoio que eu recebi, sabe? Nossa, não teve aquele julgamento, não teve aquele, cara, ele tá sofrendo isso por causa disso. Foi, cara, eu me senti abraçado, de verdade, eu me senti acolhido, e isso acabou me dando mais força ainda pra lutar contra, né? Cara, que benção, viu? Eu imagino que não deve ter sido fácil não, cara, porque... assim, eu nunca tive, né? Então não sei exatamente como é, mas você tem que demonstrar sua fraqueza, né? Esses dias até eu fiz uma live aqui e depois eu fiquei me cobrando o dia todo, cara, porque eu falei que assim, eu já tive sentimentos ruins no meu coração, sabe? Inveja, orgulho, e a gente demonstrar isso é muito difícil. Então eu acho que o evangélico, o cristão, ele ainda tem esse preconceito, né? Esse pré-julgamento também, e a gente tem que parar com isso, né? Eu acho que muita gente que está nos ouvindo agora, com certeza sofre essas mesmas coisas que você sofreu, de às vezes ter que segurar a barra dentro de casa, conflitos, né? E a pessoa fica se cobrando. Então eu acho que o primeiro passo é isso, né? É a pessoa parar de ficar se martirizando, né? Para você ter uma noção, Juninho, segundo dados da OMS, o Brasil, 6% da população tem depressão. Isso não é o Ramon que está falando, tá? São dados que as pessoas podem achar. A depressão, se não está tratada, ela é a possível causa de suicídio. Na verdade, assim, em uma pesquisa feita em 2015, para você ter uma noção, pela própria OMS, apontou que a cada 100 pessoas com depressão, 15 cometem suicídio. Então, assim, é uma taxa absurda. Então, a maior causa de suicídio, hoje o mundo tem 800 mil suicídios por ano, né? A maior causa do suicídio é a depressão. Então, assim, não cabe mais isso, né? O cristão, ele tem que entender que nós precisamos caminhar com a ciência. A ciência não pode ser inimiga do cristianismo. Sabe, a gente serve um Deus que é um Deus criador, que é um Deus que criou todas as coisas, inclusive deu a capacidade humana para o homem desenvolver a medicina, para que a gente tivesse acesso a isso, sabe? Então, assim, não cabe mais isso de nós cristãos acharmos que uma pessoa com depressão é frescura, sabe? Depressão não é ausência de Deus, eu posso te afirmar isso, cara, porque eu era líder dos jovens. Entendeu? Não é falta de Deus. Não dá mais para falar que depressão é falta de Deus, né? O próprio Drauzio Varela, ele conta que
A depressão é um comprometimento dos neurotransmissores responsáveis pelo funcionamento normal do cérebro, né? Ou seja, existe um comprometimento nos seus neurônios que fazem com que o seu cérebro não produza o que ele precisa produzir. E o remédio, ele vem para isso, ele vem para trazer, sabe, uma normalidade, né, para o funcionamento do seu neurônio. Agora, tem uma coisa, nós não podemos ser escravos do remédio. Isso tem que ser um tratamento e não algo que nós temos que continuar pro resto da vida. E eu acho que é isso que muitas vezes o cristão se perde. Porque aí entra naquilo que você falou. Eu tive depressão, fui curado, parei de tomar o remédio. Fiquei triste? Acho que eu tô deprimido de novo. Sabe? E é por isso, para você ter noção, Juninho, hoje existem estudos que apontam que 50%, aliás, uma pessoa que já teve depressão, já foi tratada, ela tem 50% de chance de ter que fazer um segundo tratamento. Uma pessoa que foi tratada 2 vezes, ela tem 70% de chance de fazer um terceiro tratamento. E uma pessoa que fez tratamento por 3 vezes tem 90% de chance. Eu de verdade acredito que muito disso é pela falta de entendimento dos cristãos ou das pessoas em geral que acreditam que nunca mais vão ficar tristes, sabe? Se Deus te cura de uma enfermidade, se Deus te cura de um câncer, não quer dizer que você nunca mais vai ter uma gripe, entendeu? Exatamente. Então, eu penso isso, sabe? Assim, eu fui curado. Se eu falar pra você que eu não tenho tristeza na minha vida, eu vou estar mentindo. Eu sou humano, eu às vezes tenho algum desentendimento com a minha esposa, eu fico triste. Às vezes o meu filho faz algo que me deixa chateado. Às vezes, sabe, aqui na igreja acontecem coisas que me abalam, talvez, emocionalmente. Isso não é depressão. Isso é uma tristeza causada por algum ato, mas não é uma depressão onde eu realmente preciso me medicar e procurar tratamento, enfim. Entendi. Isso eu acho que é muito importante, porque quem já teve uma vez, eu acho que ela muitas vezes confunde, né? Ela pensa, será que eu tenho que voltar a tomar o remédio? Porque essa tristeza já está há 2 dias, um exemplo, né? Então, é a mesma coisa da síndrome do pânico, né? Uma vez eu vi, eu não sei quem disse, mas eu achei muito boa a definição. O síndrome do pânico é o medo de ter medo, né? A pessoa, ela fica, nossa, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Então, é muito parecido com a depressão, né? E então você falou no caso da questão biológica, né? Da questão do cérebro, porque realmente eu já pensei muitas vezes nisso. Deus nos deu um cérebro que é altamente complexo. Nosso cérebro é muito perfeito, né? Então assim, é que nem um carro. Pode acontecer de algum momento ali ter algum problema e Deus pode usar o mecânico para arrumar o carro, pode usar o médico que estudou, né, o nosso corpo, para nos dar o remédio exato, né? Mas algo muito importante que você falou foi a questão do remédio, né, para a pessoa não se escravizar. Mas você acha que isso também não pode gerar também uma preocupação da pessoa? Tipo assim, nossa, eu já estou tomando esse remédio, o médico me receitou por 3 meses, um exemplo. Você acha que isso também não pode a pessoa ficar pensando, não, eu tenho que parar antes, e ela fica nessa ansiedade? Eu tive, Juninho, essa ansiedade, sabe? Vou resumir aqui rapidinho. Eu tomei o remédio durante 2 anos, né? Inclusive fui para os Estados Unidos quando eu me mudei, tomando o remédio. E chegando lá, eu tava cursando teologia, eu tava on fire, sabe? Era tudo sobre o Espírito Santo, tudo sobre ele. E eu, na primeira vez que eu tentei tirar um remédio, eu vim passar as férias no Brasil e eu conversei com a médica e falei, olha, eu acho que eu tô pronto para tirar esse remédio. Só que assim, o remédio para depressão, ele não é um remédio que vai te deixar feliz somente. Ele vai fazer com que você tenha mais foco, ele gera uma série de benefícios para o seu organismo. Então, ela falou, olha, vamos tentar fazer o desmame desse seu remédio, desse seu tratamento. O desmame, porque na depressão não é uma gripe que você está tomando e aí de repente você para de tomar e está tudo bem. É um desmame, você tem que ir tirando as doses, diminuindo as doses até que você esteja 100% e resolvido. Então eu tentei tirar a primeira vez, ela falou, olha, a gente vai diminuir a sua dose em 25%, depois de uma semana 25%, até a gente zerar. Eu tirei 25%, Juninho, eu pensei que eu fosse morrer.
sabe? Eu tive uma crise de abstinência, que eu não conseguia ficar em pé. Eu tinha ânsia, assim, muito enjoo, dor de cabeça, e eu liguei meio que desesperado para a médica, o que está acontecendo, né? E ela falou, olha, é a resposta do seu organismo, né? A prova é que o seu organismo está te mostrando que ainda não é hora de você tirar. E eu sempre pensei isso, cara, eu não quero ser um escravo do remédio, eu quero que o remédio me ajude a tratar, mas eu não quero ser um escravo, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero, sabe, ser dependente disso pra sempre, né? Porque eu ouvi a gente falando, tipo, eu tomo remédio de depressão há 25 anos, eu falo, mas tá amarrado, não quero isso pra mim, sabe, eu quero que meu organismo venha e volte, cara, como Deus planejou que fosse as coisas, né? E aí eu tentei uma segunda vez. Também, mesma coisa, depois de 6 meses eu tentei mais uma vez, não consegui. E tentei a terceira vez também, não consegui. E cara, na minha cabeça era aquela luta, Senhor, por que, sabe, eu sou fiel, eu tô aqui estudando a tua palavra, eu sou fiel no dízimo e na oferta, não existe nenhuma brecha na minha vida, eu tô com o meu casamento redondo, tudo redondo, até que um dia o Espírito Santo falou comigo, falou, eu criei a medicina. Sabe, você não pode desvalidar a capacidade do médico quando eu capacitei ele para que eles criassem coisas, sabe? E a partir daquele momento eu falei, Senhor, então eu creio que eu vou receber a cura e eu vou continuar o tratamento até o Senhor apontar para mim e me deixar em plena saúde, né? E eu continuei assim, e aí tem o resto do meu testemunho que eu não sei se você quer que eu conte agora ou se você quer que eu conte depois. Não pode contar, porque como é que você chegou à conclusão que tipo assim, você não precisava mais tomar o remédio? Juninho, o que aconteceu? Eu fui curado sobrenaturalmente, cara. Eu tinha uma aula que chamava Autoridade do Crente, né? Na minha escola, lá no college que eu fiz, a gente lia muitas questões, por exemplo, eu lia muito livro da Joyce Meyer, que fala sobre a batalha no campo da mente, sabe? Então, você vai começando a entender uma série de coisas, né? Por exemplo, existe um poeta inglês que chama William Cooper, que ele fala assim, falta de ocupação não é repouso. Uma mente absolutamente vazia vive angustiada. Isso para mim, quando eu li isso, eu falei, cara, então eu tenho que ocupar minha mente. Aí você vai começar a estudar a mente, você sabe, você vê lá que você tem 70, aproximadamente, seu cérebro pode produzir 70 mil pensamentos por dia. Isso dá 50 pensamentos por minuto. A gente entende que o nosso cérebro, a nossa mente é a sede dos pensamentos, das emoções e das decisões. Então tudo começa pela minha mente, tudo começa eu tratando a minha mente, eu não aceitando aquilo que eu quero. E aí Satanás vai sempre jogando, né? Cara, não, você tá doente, você é depressivo, você é isso. E aí eu tava nessa aula, Autoridade do Crente, que fala a respeito da autoridade que Deus deu pro crente, né? E aí a gente estuda muito a questão da igreja primitiva, de como o Espírito movia lá quando dia de Pentecostes, e aí você fica apaixonado por essa visão, pelo que Deus faz e que Ele continua fazendo. Eu estudei também isso no seminário. Essa questão de você não aceitar, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que resistir ao diabo, né? Então, a gente tem que resistir contra esses pensamentos negativos, né? Exato, assim, é o que a gente ouve a frase, né? Mente vazia, oficina do diabo. E é exatamente isso. Se você com uma mente vazia, que não esteja ocupada com coisas saudáveis, você vai pensar em adulterar, você vai pensar em falar mal de alguém, você vai pensar em suicídio, você vai pensar em uma série de coisas que não são produzidas pelo Espírito, né? Mas eu estava nessa aula recebendo esse monte de palavra, até que o pastor, cheio do Espírito Santo, assim, eu lembro do nome dele até hoje, Edwin Miranda, ele era, acho que era porto-riquenho, e o povo latino é muito fervoroso, né? E então, ele no meio de uma aula, a gente estava em aproximadamente umas 170 pessoas na sala, ele pediu para que a sala levantasse. E assim, você estudou teologia, você sabe como é tudo, né, a galera quietinha, né, vamos todo mundo concentrado. E eu sei que o fogo desceu naquela aula, ele começou a orar em línguas, começou a profetizar e começou a falar, Deus hoje está curando pessoas, né, e começou a citar enfermidades, falou, tinha um cara do meu lado, que assim, não dava para ver, porque você imagina, 170 pessoas em um auditório, então ele não conseguia ver as pessoas, né?
E ele falou, Deus está recuperando tendões, ligamentos, e o cara que estava do meu lado estava com o tornozelo enfaixado, engessado, porque tinha rompido o ligamento jogando futebol americano. E ele começou a falar, e ele falou, hoje eu vejo Deus curando pessoas de depressão. Aquilo, cara, gerou uma fé tão grande em mim, porque assim, foi um processo de eu absorvendo, de eu sendo ministrado com fé, palavra e tal, e não sei o quê. Quando ele falou isso, Juninho, eu não sabia, cara, de verdade, eu não sabia se existia qualquer outra pessoa na sala que estava passando por esse problema, mas eu estava passando, eu sabia que eu estava passando e que eu não aceitava mais estar naquela condição. Então eu levantei a minha mão e falei, é meu, é pra mim, e se eu tiver que brigar com alguém aqui, como o Jacó lá brigou com o anjo, eu vou brigar, porque essa cura é pra mim, sabe? E eu saí dali, cara, crente, que eu tinha sido curado. E então a Érica foi me buscar, minha esposa foi me buscar, e ela falou, como é que foi sua aula? A gente sempre conversava um pouco, que ela ia buscar o meu filho e depois me buscava, né? A gente tinha um carro só lá, e aí ela, como é que foi sua aula? Eu falei, foi muito legal, né? A primeira aula foi isso, mas o mais legal é que eu fui curado da depressão. E ela olhou pra mim e falou, como assim? O que aconteceu? E eu contei pra ela, eu falei, o pastor orou e eu recebi e eu fui curado da depressão. E a pergunta dela acho que foi crucial nesse momento, porque eu verbalizei. Eu recebi no meu espírito e ali eu verbalizei, eu soltei uma palavra. Eu falei, eu fui curado, então eu não preciso mais tomar o remédio. E aqui eu quero deixar claro, porque eu não posso ser irresponsável de falar para todo mundo que hoje nos assiste, tirar o remédio. Eu não posso ser irresponsável nesse nível. Eu tinha convicção dentro de mim que eu tinha sido curado. E eu parei de tomar o remédio. Eu deixei de tomar o remédio, a partir daquele dia eu nunca mais tomei. E eu fui perceber, depois de uma semana mais ou menos, que eu não tinha tido nenhuma abstinência. Você sentiu falta. Que eu não tinha tido dor de cabeça, que eu não tinha tido enjoo, que eu não tinha tido tontura, que eu estava bem-humorado, que eu continuava focado, que eu continuava entendendo. E, cara, eu recebi minha cura, sabe? E, assim, o que Deus fez comigo foi algo extremamente sobrenatural, né? Eu converso com pessoas que passam por esse problema e essas pessoas falam, uau, o que Deus fez com você realmente foi algo do Espírito Santo, algo mágico. Eu recebi essa cura. E hoje eu falo, Juninho, que o mesmo Deus que me curou pode curar as pessoas, sabe? Qualquer um. Sabe? Eu creio nisso, eu creio que a fé, sabe quando Jesus fala, vá que a tua fé te salvou? Eu creio que a minha fé, sabe, fez com que eu fosse curado, cara. Lógico, através do mover dele, né? É interessante que você falou que você ouvia muita palavra, né? No seminário que eu fiz também, a gente ouvia muita palavra, e a fé vem por ouvir a palavra. Então acho que é muito importante, né, para quem está nos assistindo aí, você que tem depressão, você que sofre com esse mal, ouça a palavra, sabe? Leia, não somente leia, mas ouça pregações, coisas que vão te edificar, sabe? Eu imagino que esse tipo de pessoa não pode ficar vendo coisa muito negativa, porque ela já tem uma tendência, né? Então, fuja de qualquer coisa que vai te empurrar para baixo, sabe? Ouça orações, faça mais orações. Quando vier esses pensamentos ruins, né? Esses pensamentos negativos, faça o que o Ramon fez, repreenda, não aceite, porque o inimigo ele é astuto, né? Ele vai soprando ali na mente da pessoa. Então a gente tem que ficar muito atento, viu, gente? A gente falou muito aqui sobre mente, né? O campo da batalha é na mente. Eu me lembro uma vez que eu estava dirigindo, vindo para a minha cidade, e eu estava tranquilo assim no carro sozinho. E eu tenho certeza, o diabo falou pra mim, vira esse carro pra cá, só que se eu virasse, eu ia cair numa ribanceira, sabe? Mas sabe quando é aquele negócio que você pensa assim, eu não posso pensar nisso? Aí que eu pensava mesmo, eu vou virar e se eu acontecer não vai dar nada, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso que acontece com quem, principalmente quem já tem uma tendência, né, a ter depressão. A pessoa vai pensando naquilo, por fim ela já vai achando normal, vai se acostumando, e aí quando vê, tem que tomar muito cuidado, tem que vigiar. E aí a gente falou da depressão na questão física, né? Mas também existe a questão espiritual. E eu me lembro uma vez, Ramon, a gente estava conversando aqui, eu lembrei aqui de uma vez, eu fui tomar soro no hospital, eu estava muito doente, e aí eu fiquei numa salinha, estava meio escuro, e eu fiquei lá e a moça falou, olha, você vai ter que ficar uns 40 minutos aí, tomando esse soro. E aí,
Aí a minha esposa estava junto, a minha filha estava junto, e elas falaram: amor, então eu vou lá no centro da cidade e depois eu volto para te buscar. Ramon, eu fiquei ali naquela salinha, tomando aquele soro e não tinha nada para fazer, aquela sensação de que você não pode levantar, e eu já estava doente, eu já estava sensibilizado, né? E o diabo ele vem justamente no momento que você está mais fragilizado. Eu só sei de uma coisa, veio uma opressão naquela hora, um pensamento de morte o tempo todo, sabe? E eu pensando só assim, coisas terríveis mesmo, tortura, acidente, e eu pensando, gente, do que adianta viver? Olha os pensamentos que eu tava, do nada. Do que adianta viver? A gente se esforça, pra quê? Pra nada, cara. Porque no final das contas todo mundo vai morrer mesmo. E sei lá, pode ser que eu vou morrer de forma trágica, ou pode ser que eu vou morrer com doença quando eu tiver mais velho. E aí eu pensei, não adianta nada, gente, daqui a pouco vai passar todo mundo, ninguém vai estar aqui mais daqui a alguns anos. Fui vendo tanta coisa negativa, cara. A única coisa que eu vou te falar, eu não tive força para orar. A única coisa que eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, vem aqui agora, tem misericórdia. Aí eu dormi, cara. Aí eu acordei com a minha esposa me chamando. E aí eu senti o amor da minha esposa, porque ali eu tava me sentindo tão sozinho, cara. Foi uma opressão mesmo do diabo, sabe? Eu me senti tão sozinho, tão pequeno ali. Não sei te explicar, um vazio tão grande, cara. Em questão de minutos, cara. Sabe? Então, eu tenho certeza, foi opressão, porque aí na hora que a minha esposa chegou, passou aquela sensação, veio uma sensação de amor, e aí eu pensei, não, cara, vale a pena. Eu pensei, nossa, vale a pena viver a vida assim. Eu tenho pessoas que me amam, cara, pessoas do meu lado, eu tenho minha filha, meu filho, e comecei a pensar em coisas que me davam esperança, sabe? Aí eu consegui sair daquela situação, e aí eu só sei, cara, foi tão forte aquela experiência, que eu fiquei ainda uma semana, sabe, pensando naquilo, que coisa terrível que eu passei. E aí eu comecei a pensar, eu acho que é exatamente assim que uma pessoa depressiva passa, cara. Eu sei que tem níveis, né? Tem níveis profundos de depressão. Mas assim, a sensação que eu tive é que não existe saída, cara. Não existe saída, não existe razão para viver. E os 10, 20 minutos que eu fiquei ali com essa sensação, eu não desejo para ninguém, cara. E aí eu já conversei com algumas pessoas que já tiveram síndrome do pânico, depressão profunda, né? E as pessoas relatam exatamente isso, cara. Sabe, quando o nível já está grave, assim, a pessoa, elas simplesmente não enxergam uma saída. Ela olha para os lados, é tudo, sabe? E eu pensei, meu Deus do céu, que a partir dali eu comecei a orar, sabe? Com mais fervor, assim, por quem passa por isso, cara. E é por isso que eu acho que Deus, tenho certeza. Deus permitiu você viver isso, para que você ajudasse milhares, milhões de pessoas, cara. Então, se coloca mesmo à disposição, porque não é algo assim que é para brincar, não é algo para fazer brincadeirinha, né? Uma vez eu pus um post no Facebook e a mensagem era assim, ó: ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado, né? E aí eu falei, viva o presente que Deus te deu, tal. Aí você acredita, teve um moço que me mandou um e-mail, falou, pastor, eu vou pedir aqui para você, tira aquele post lá, porque a depressão nem sempre é excesso de passado. Não quer dizer que eu tenha alguma coisa acumulada do passado, sabe? E ele falou, e a depressão, você não pode diagnosticar de uma forma tão simples assim. E ali eu tirei, sabe, aquele post, eu falei, é verdade, cara. Depressão não é brinquedo, não é fácil, né? E a gente realmente tem que ter fé em Deus. A gente tem que se juntar com pessoas, principalmente a gente aqui que você já passou por isso, você pode aconselhar, você pode ajudar. Então, tem muita gente ouvindo aqui também que não sabe o que é isso exatamente, nunca passou, mas a gente pode estender a mão, né? A gente pode ajudar essas pessoas, né? Então, Ramon, eu queria que a gente fizesse uma oração agora, cara. E eu tenho certeza, tem muita gente que está ouvindo aqui, está se identificando, o Espírito Santo está fluindo nessa conversa. E existe a questão espiritual, existe a questão física, mas existe um nome que está acima de todo nome, acima do nome da depressão, síndrome do pânico, qualquer distúrbio mental, esse nome é Jesus. Então, se você pudesse fazer uma oração aí, eu vou concordar com você. E o pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí, fecha os seus olhos, vamos concentrar, vamos buscar a presença de Deus agora, tá bom? Eu creio que existe uma unção específica de cura nesse lugar e eu creio que o Espírito Santo, ele te trouxe aqui, tá bom? Glória a Deus.
Senhor Deus, Pai, primeiro nós queremos te agradecer pela vida. Nós queremos te louvar porque o Senhor é o autor da vida. O Senhor é o consumador da nossa fé, Senhor. Pai, a tua palavra diz que o Senhor veio para nos trazer vida e vida em abundância, Senhor. Pai, em nome de Jesus agora aqui, Pai, junto com os nossos irmãos, nós repreendemos todo espírito de morte, Pai. Todo espírito de morte, todo pensamento suicida, Senhor. Toda automutilação, Senhor. Tudo aquilo que possa fazer com que os teus filhos, ó Pai, ouçam a voz toda obra maligna. Nós, em nome de Jesus, ó Pai, pedimos e clamamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha visitá-los, que o Teu Espírito Santo venha derramar cura, que o Teu Espírito Santo venha trazer o senso de existência sobre a vida deles, Pai. Senhor, nós declaramos, Senhor, toda depressão curada, Senhor. Todos os neurônios, ó Pai, em pleno funcionamento. Senhor, nós declaramos, ó Pai, que os Teus anjos estarão acampados ao redor daqueles que o temem. Senhor, a Tua palavra diz, Pai, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurados é aqueles a quem se refugia. Senhor, nós nos refugiamos embaixo das Tuas asas. Espírito Santo Consolador, nós cremos em Jeová Rafa, Deus que cura toda a dor, Pai. Dor emocional, dor física, Senhor. Dor, Senhor, na nossa alma, Senhor. E eu quero pedir agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo poderoso visite cada vida, Senhor. Que hoje esteja passando por qualquer problema de depressão. Problemas causados, ó Pai. Problemas causados, Pai, por Pai, experiências ruins. Pai, que eles às vezes, por conta dessa experiência, eles confundem, eles se confundem, e eles questionam a Tua existência, eles questionam, ó Pai, Senhor, a Tua bondade. Senhor, nós clamamos, ó Pai, que eles possam sentir o Teu amor no dia de hoje, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que a Tua essência é o amor, Pai, que eles possam sentir o Deus de amor. Pai, a Tua palavra diz lá em 1 João 4, Pai, por 27 vezes que Deus é amor. Deus é amor, Pai. E nós declaramos esse amor sobre a vida de cada um que nos assiste, Pai. Nós declaramos cura sobre as mentes. Nós declaramos cura, Senhor, sobre os corações. Nós declaramos que nenhuma depressão trará pensamentos opressivos e suicidas. Nós declaramos mentes libertas, Pai, cativos quebrados, Senhor, e uma nova história, Pai, de um futuro diferente para a vida dos Teus filhos. Aqueles que tomam remédio, Pai, que possam ser libertos, que não precisam ser escravizados, Pai, com o uso da medicina, Pai. Que a medicina venha a ser bênção em nossas vidas, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo trazendo a cura, Senhor. Porque quando o Teu Espírito Santo nos cura, Senhor, Ele nos cura por completo, Senhor. Quando o Teu Espírito Santo nos visita, Ele remove, Senhor, todas as cadeias, Ele nos liberta de pensamentos ruins que não vêm do Senhor. E nós declaramos vida, Senhor. Vida sobre os corações, vida sobre as mentes, sobre os sonhos, Pai, que essas pessoas por alguma razão perderam. Nós pedimos agora, Senhor, e declaramos que o Senhor implantará os Teus sonhos no coração de cada um que nos assistem aqui, Senhor, ou vão nos assistir. Nós declaramos que o Senhor, Pai, é o único capaz de curar as nossas emoções, Pai. Que o Senhor, Pai, de Ti vem o sim e vem o amém para a cura que essas pessoas receberão hoje, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu tenho certeza. Deus derramou cura, Deus derramou paz, tranquilidade e muita sabedoria para você saber lidar com essa situação, sem ficar se cobrando, sem ficar achando que é falta de fé. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com essa religiosidade, sabe? Todos nós passamos por luta. Eu acabei de ler aqui, no começo da live, a vida de Elias. Um homem de fé, um homem que foi tremendamente usado por Deus. E mesmo assim ele passou por lutas. E logo depois, né? E logo depois que foi usado, entrou nessa crise aí. Exatamente, cara. Exatamente. O diabo, ele é astuto, ele vem no momento da sua fraqueza. Então, vamos vigiar, irmãos. Como nós falamos aqui, depressão pode ser várias coisas, mas para Deus nada é impossível. Se você está tomando remédio, o Ramon mesmo disse, ele não tem responsabilidade, nenhum de nós podemos dizer para você parar de tomar. Consulte o seu médico, ele vai saber o melhor momento, mas creia que o médico dos médicos já colocou a mão sobre você e que essa unção permaneça sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Pessoal, se vocês ainda não seguem o Ramon, ele tem um trabalho maravilhoso e ele com certeza, né, tem um direcionamento de Deus para
trazer mensagem de conforto, né? O canal dele, uma coisa que eu gostei no seu canal, Ramon, no YouTube, a vinhetinha que você colocou no começo, né? Esse canal não é sobre nós. Cara, não tem como Deus não aprovar isso, cara. Porque o que Deus está procurando são pessoas que não querem glória para si, não querem ficar, como você mesmo disse, né, no telefone para mim agora mesmo, não quer ficar buscando fama, reconhecimento de homens. O que Deus está querendo é isso, cara. Pessoas que são vaso para transbordar, né, o que tem de precioso dentro desse vaso, que é o Espírito Santo. Glória a Deus, meu irmão. Fiquei muito feliz de fazer essa live aí. Pessoal, vocês que não seguem o Ramon, clica aí em cima na fotinha dele. Eu vou deixar também, para quem estiver assistindo no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tá bom? Deus abençoe. Ramon, foi um prazer, meu irmão. Manda um abraço para a Érica aí, para seus filhos, para o Lamartine, para a Lília. Um grande abraço aí, viu? Deus abençoe, gente. Deus abençoe.